Olá, meus amados, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. E até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e engrandecido seja aquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus amados. A palavra de hoje está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Esta carta Paulo escreveu para ser lida a todas as igrejas de Gálatas, todas elas, porque todas elas estavam passando pelo mesmo problema. Então eu vou ler aqui a partir do finalzinho do 14 e 15 em diante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutualmente destruídos. Eu vou explicar essa passagem aqui rapidinho, porque Paulo fala isso aqui. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo porém ao que? Ao que eu acabei de repetir, ao que eu falei no verso antes. Porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, írias, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Paulo já tinha falado sobre isso lá nas igrejas de Gálatas. Que não herdarão o reino de Deus. É muito sério isso aqui, ó. Não herdarão o reino de Deus, diz quem está falando o apóstolo Paulo. Os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é. Aí Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E essa lei aqui é a lei que os judaizantes queriam implantar na igreja. Então, basicamente, como pano de fundo, a gente pode colocar o seguinte, que Paulo implantava as igrejas. A hora que ele saía da igreja, que estava tudo certinho, vinha aí o pessoal lá da Judéia, vinha de Israel, entrava nessas igrejas em que Paulo tinha ministrado, tinha organizado, estava tudo certinho, tudo bonitinho, entenderam, se converteram, entenderam a palavra de Cristo, entenderam a mensagem da cruz, entenderam que Jesus foi crucificado para a gente ser liberto da lei, para a gente viver um novo tempo, um tempo de não escravidão, uma escravidão que não salvava, que era a lei, para um tempo de liberdade em Cristo. Porque é muito diferente do que o mundo fala, né? Que às vezes o mundo fala que nós somos escravos. Não. Nessa relação, o escravo aqui é o mundo, não somos nós. Então, quando Paulo saía, esses judaizantes entravam nessa igreja, falava que eles tinham que... Eu já disse isso aqui, porque isso é algo que é muito repetido nas cartas de Paulo. Então, a gente acaba repetindo também. E como a gente acredita que às vezes uma pessoa está assistindo e não assistiu a outra, então já fica sabendo por que se trata essa carta. Eles entravam na igreja tentando minar o ministério de Paulo, falava mal do apostolado de Paulo, falava que Paulo não era um dos 12 apóstolos, que não foi o apóstolo escolhido, que Paulo não era um judeu legítimo, porque Paulo não nasceu, né, em Israel, nasceu na Judéia, Paulo veio de Tarso. Me deu um branco, eu ia falar Damasco. Mas Paulo veio de Tarso, né? Na verdade, ele é um judeu da diáspora, da época que eles foram espalhados. E que Paulo veio com... que Paulo colocava as leis de Cristo, que abolia a lei cerimonial, a lei de Moisés.
Então, esses judaizantes queriam que você pode ser convertido a Cristo, né? Na verdade, eles também eram, mas eles acreditavam que não tinha como você abolir as obras da lei, as obras cerimoniais, as festas, a circuncisão, a dieta, que eles tinham que ser, na verdade, se você quer ser um cristão, você tem antes que ser um judeu. Então, assim, e isso minava, né? Tirava aquela autoridade que Paulo tinha ensinado, né? Com muita ênfase, Paulo ensinava isso. Era o principal foco de Paulo nas igrejas, era ensinar isso, era ensinar a morte de Cristo, a morte salvífica de Cristo e libertar a gente da lei, porque a lei não salva, a lei não salvou ninguém. O Antigo Testamento, quem estava sobre as leis, não salvou ninguém. Porque o homem não é salvo por mérito próprio, a gente não consegue se salvar. O único salvador nosso é Jesus Cristo. Então, quem tentar se salvar por fazer obras, caridade, fazer, enfim, castelos e outras coisas, lar de idosos, lar de crianças, orfanatos, eu vou criar, eu vou ajudar, isso é muito bom. Isso é uma obra muito boa, isso é uma obra para enriquecer mesmo a sua fé e dar condições melhores para a pessoa. Se você puder fazer isso, você faça, mas isso não vai te salvar. Isso não vai te salvar. O que vai salvar é você acreditar em Cristo, ter seu Cristo como seu único salvador, acreditar na mensagem da cruz. Isso sim vai te salvar. Porque fazer o bem aqui nessa terra para as pessoas é algo que todo cristão tem que fazer. Porque uma vez que a gente é cristão, nós mortificamos a nossa carne e nós somos servos das outras pessoas. Eu estou aqui servindo, eu na igreja estou servindo, nós somos servos. Embora nós experimentamos a liberdade em Cristo, nós somos servos um do outro. E quando a gente entende que nós somos servos um do outro, as leis, elas morrem para a gente. Porque as leis, elas jogam a gente para a carne. A lei, quem faz observância da lei, a lei, ela joga a pessoa para a carne. É como se fosse assim. A lei, ela é igual a carne, mundo, escravidão, afastamento de Deus e morte. Por quê? Porque se você fica na lei, na observância da lei, você não conhece a revelação maior, que é de nosso Jesus Cristo. Então, Paulo fala aqui: digo-vos, porém, andais no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Então, quando ele fala carne, ele fala aqui, concupiscência, ele fala de todos os prazeres de natureza pecaminosa. E todos os prazeres de natureza pecaminosa, Paulo chama de carne, desejos da carne. Nosso desejo da carne mesmo, nosso desejo que a gente tem a carne, porque a gente tem esse lado que é carne que a gente mortifica, a gente luta, o nosso espírito milita contra a carne. E que essas leis que eles estavam implantando vai jogar você para a carne. Essas leis é igual a carne, vamos dizer assim. E antes ele fala assim: você quer seguir a lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Se você quer seguir uma lei, segue essa. Ame ao próximo como a ti mesmo, porque se você, resumindo os 10 mandamentos, se você amar ao próximo como a ti mesmo, você não vai invejar, você não vai cobiçar, você não vai querer a mulher do outro, você não vai querer o homem do outro, você vai amar outra pessoa, você vai amar o seu inimigo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai prostituir, você não... Então, ame ao próximo como a ti mesmo. É que Paulo fala: quer cumprir a lei? Quer cumprir os mandamentos? Resume nisso. Ame ao próximo como a ti mesmo. Você vai ver que tudo vai melhorar, porque você não vai fazer um mal para uma pessoa que você ama tanto quanto você se ama. Então, aqui vamos continuar. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. A gente trava uma guerra de espírito e carne aqui, que é uma coisa impressionante na vida da gente, não, irmãos? É complicado. A gente vê tanto crente aí, né, que tem essa questão aí da carne falar muito alto na pessoa, e às vezes ela pensa que ela é convertida, mas ela não é. E o fato dela, às vezes, nascer num lar evangélico, estar desde criança num lar evangélico, isso não quer dizer que ela é convertida. Não quer dizer que ela é convertida. E a gente vê isso porque muitas pessoas, depois de uma fase, 18, 19 anos, ela acaba abandonando a igreja, ela acaba abandonando o ministério dela, porque no fundo ela não foi convertida, ela vai seguir um padrão que os pais colocam para ela seguir.
Mas no coração mesmo ela não conheceu a conversão em Cristo. Ela até batizou tudo e isso tá cheio. Tá cheio de pessoas engravatadas, né? Usos e costumes, né? Aquelas pessoas que seguem tudo, a Bíblia está debaixo do braço, vai aos cultos todos os domingos, todo meio de semana, mecanicamente. Mas no coração dela, ela não experimentou a conversão. Ela ainda é escrava da carne. E não é muito difícil a gente encontrar isso, mesmo dentro das igrejas. Agora vamos continuar aqui. Porque são, olha... Desculpa aí que eu vou voltar um minutinho. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Espírito e carne brigam um com o outro. E outra coisa, os dois estão dentro de nós. Carne está dentro de nós, os prazeres da carne estão dentro de nós e o espírito também está dentro de nós. Porque quando Jesus morreu na cruz, Jesus deu o Espírito Santo para nós, que é o nosso Consolador. Então, ele também está dentro de nós. Então, o crente, ele é uma pessoa que ele tem a carne, conhece o prazer, sente os prazeres da carne, embora muitas vezes ele não atenda a isso, que é o certo, e ele tem o Espírito Santo. Só que milita dentro da gente. Esse militar de guerra mesmo, saiu do verbo de militância. Milita, a carne vai militar mesmo contra o Espírito vai militar contra a carne. Porque aqui fala que eles porque são opostos entre si. Para não façais o que porventura seja o vosso querer. Aí fala, tá vendo? Do querer da pessoa. Mas se sois guiado pelo Espírito, não pelas leis, porque a lei vai te jogar para obras da carne, porque a lei ela vai como te fazer, como colocar você assim, como você fazendo isso, você pode alcançar a sua salvação. Aí joga para você a questão de você conseguir a sua salvação, é mérito, vamos dizer assim. Você alcança seu mérito se você for circuncidado, se você obedecer às festas, se você obedecer o calendário, se você obedecer a dieta. E a gente não tem como a gente se salvar. Então isso vai cair aonde? Vai cair na carne, no mérito seu. E aonde vai gerar cobiça, você vai querer ser melhor que o outro, eu faço melhor do que você, eu sigo direitinho essas regras, eu sigo direitinho a dieta, eu sigo direitinho as festas, eu sigo direitinho o sacrifício. Porque nós vamos lembrar aqui que nessa época o templo existia. Né? Nessa época que Paulo escreveu essa carta, o templo ainda existia. Então lá acontecia tudo isso. Então eles queriam colocar, os judaizantes queriam lembrar deles. Olha, vocês têm que ser circuncidados, você tem que voltar isso, antes de ser cristão. Né? O evangelho de Paulo é um evangelho, vamos dizer assim, incompleto. E não era mais completo do que todos, né? O evangelho de Paulo estava completinho, estava tudo certinho. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei, tá? Essa lei aqui que a gente está falando, tá? É a lei mesmo que eles queriam incutir dentro dos Gálatas, a lei de Moisés. Não está sobre a lei mais. Ora, as obras da carne são bem conhecidas. Eu coloquei bem por mim mesma, tá? Porque não está falando aqui não. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, e olha, a lista é grande. Inveja, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a ela. Coisas semelhantes a ela também, ó, vamos ver, a prostituição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 pelo menos, bastante, hein? Bastante. São conhecidas como as obras da carne. Agora, veja bem, ó, prostituição, tudo que é, engraçado, a prostituição, a impureza, a lascívia, todo pecado que é de cunho sexual, que mexe com a nossa sexualidade, geralmente ela já taca logo no primeiro, né? Os primeiros já taca logo isso, porque é o que realmente mexe com a gente. A sexualidade, o pecado da sexualidade é algo que mexe muito com a gente. E com todos nós, tá? No cristão a gente não é melhor do que ninguém, né? Em relação a isso. Nós somos atacados por isso. Então a gente coloca aí prostituição, impureza, lascívia, a gente pode colocar tudo como o que antes era falado como porneia, que era um termo usado para todo tipo de imoralidade sexual. Aí vocês podem colocar tudo no imaginário que vocês puderem.
toda podridão, todo tipo de prostituição, pornografia, tudo é adultério, a pessoa namorar com a pessoa errada, na hora errada, do jeito errado. Tudo entra aqui nesse mérito aqui da prostituição, impureza e lascívia. E ele vem logo primeiro, no primeiro lugar já vem isso aqui. E a gente sabe, isso é claro, que isso não é coisa de Deus. São obras da carne, né? E elas são conhecidas. Paulo fala que vocês conhecem. Então, assim, não precisa ser um cristão para você saber que isso é errado. Então, é aquela coisa assim, você é cristão, você nem precisa ser um cristão para você saber que isso aí é errado. Então, olha, prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Idolatria, todo tipo de idolatria. Gente, toda religião que não professa Jesus Cristo como nosso Salvador cai na idolatria. Idolatria quê? A deuses criados por homens. Deuses que o homem criou. Então, a gente tem que pensar aqui que Paulo, ele viveu numa época do governo romano. Então, tinha adoração a César. Ele viveu numa época de costumes gregos. Então, tinha adoração aos deuses gregos. A gente tem que lembrar aí de Homero, né? E a Odisseia, né? Que também, né, era um tipo de culto aos deuses. Tinha os Egito, né, os egípcios, os deuses do Egito, que aí a gente coloca todo aquele panteão de um monte de animais, escaravelho, vaca, tudo aquilo, né, as coisas da natureza, porque eles também tinham culto à natureza, culto ao corpo e culto a Faraó. Então, quer dizer, Paulo viveu numa época onde existia muita idolatria. E hoje, gente, eu vou falar para você que a idolatria, ela permeia no meio evangélico fácil, hein? Muito fácil, não precisa nem se colocar uma lupa para você perceber. As pessoas, às vezes, ela não idolatra uma imagem de escultura, mas ela tem muita idolatria, às vezes, ao pastor, às vezes ela tem idolatria aos filhos, às vezes ela tem uma idolatria à novela, a jogo, às vezes ela tem idolatria enfim, a casa, a emprego, a empresa. Por incrível que pareça, tudo que você coloca na frente de Deus, como se fosse muito importante, ela acaba virando uma idolatria na vida da gente. Filho, então, nossa, como as pessoas idolatram filho, né? E às vezes se decepcionam, né? Porque os filhos vão ter a vida deles, como eu tive a minha, como você tem a sua. E tem que ter essa liberdade, a gente tem que respeitar a liberdade do filho. Mas a idolatria que às vezes os pais colocam no filho é tão grande que depois se frustra. Aí não é culpa do filho, não, é culpa do pai que colocou uma idolatria em cima dele, achando que o filho tinha que ser o que ele quer que o filho seja. E os pais têm que acabar respeitando a opinião do filho. Ele é um outro indivíduo, né? Não chega a ser uma extensão nossa. O filho é um outro indivíduo. É lógico que a gente quer que o filho siga a nossa religião, a gente quer que o filho veja o que é certo, o que é errado, mas a gente quer que ele veja com os olhos dele, a gente não quer impor, porque tudo que é imposto escapa das nossas mãos. E a gente tem que lembrar que Cristo não impôs nada para a gente não foi para Cristo com uma faca no pescoço falando vai, ou com uma arma, né? Vai. A gente foi porque a gente quis, a gente foi por amor, a gente foi porque a gente entendeu a mensagem da cruz. E da mesma forma os nossos filhos têm que ir, não por imposição. A gente não vai conseguir muita coisa por imposição, é muito limitado, daqui a pouco isso perde. Daqui a pouco isso escapa da nossa mão. Sabe aquela torneira que você espana? Às vezes a gente pode espanar a água, depois a gente não consegue segurar. Então a gente tem que ter cuidado com isso, cuidado com esse tipo de imposição, né? Tem que ir, tem que fazer. Cuidado, eu já vi muitas pessoas que depois de uma certa idade eu não quero nem ver mais, porque cansou, espanou. Foi aquela torneira que espanou. Inimizade, porfias, porque aquela falação indevida, né? Aquela falação, aquele disse-me disse, aquela coisa toda. Inimizade, gente, crente que tem inimigo, é complicado, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto de fulano, mas por quê? Não sei. Eu só sei que eu não gosto. Estranho isso, né? Não crente não deveria ter. Se bem que tem certas pessoas que a gente olha, realmente é melhor manter um pouquinho de distância. Mas a inimizade, no geral, no mundo do evangélico, não é pra gente ter isso, né? Porque a palavra fala que a gente tem que amar ao próximo. E esse próximo pode ser o nosso inimigo. E a gente tem que amar. Ciúmes, tudo isso a lei leva. A pessoa que segue a lei, ela leva tudo isso aqui.
Ciúme. A pessoa acaba tendo ciúme, porque um consegue, outro não, acaba tendo ciúme. Ira, fica com raiva, discórdia, dissensões, facções, partidarismo, começa a acontecer partidarismo e facções, até mesmo dentro da igreja. Inveja, bebedice e glutonaria. Muitas pessoas nem gostam muito de falar nessa questão da bebedice e glutonarias, mas eu acho que a gente tem que falar mesmo, porque isso é pecado, é uma coisa que não deve existir, né? Bebedice e glutonaria, porque ela vai jogar lá na frente, onde nós vamos ler, que é uma falta de domínio próprio. É uma falta de domínio próprio. E a falta de domínio próprio, ela é pecado. Você tem que ter domínio próprio. Só que a gente também tem que entender que nessa época que Paulo escreveu essa carta, ele estava no Império Romano. O Império Romano é que governava aquele mundo conhecido. E no Império Romano era muito comum ter festas de orgias, e essas festas, elas levavam dias. Eu não sei se vocês já assistiram o filme épico, o filme que fala aí do Império Romano, ou de alguma passagem do Império Romano. Eles geralmente têm aquelas mesas enormes, fartas de comida, fartas de vinho. Tenta lembrar aí desses filmes épicos. Todos eles são assim. É muita bebida, muita comida, e essas festas acabavam em orgias e eram dias e dias e dias, verdadeiro bacanais, assim, eram coisas assim terríveis que aconteciam ali. Então Paulo fala, né? Invejas, bebedices e glutonaria. Nesse sentido aqui, ele está apontando muito ao que acontecia no Império Romano, né? Ele deu um toque aí, né? Ó, bebedice e glutonaria. Come demais, exageradamente, bebe demais e acaba virando aquela festa que eu falei para vocês. Agora, hoje eu falo que a gente também tem que tomar cuidado a bebedice e glutonaria, porque uma, porque faz mal pro corpo, né? Dois, é porque tira a gente da sanidade, né? A bebedice, né? Demais, aquela coisa constante, tira a gente da sanidade. E a glutonaria, o mal que faz pro corpo, né? E acaba sendo uma falta de domínio próprio. A gente tem que ter domínio sobre isso aí. E coisas semelhantes a essas, tá? Não é só isso não, coisas que são semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora preveni, já tinha falado, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Gente, isso é mais sério do que a gente pode imaginar, hein? Isso é muito sério. Mas o fruto do Espírito, que ele fala, sai da carne, sai dessas leis, porque as leis é lei barra carne, tá? É a mesma coisa. Se você for seguir a lei, você vai cair na carne, você vai cair em tudo isso aqui, porque a lei vai te empurrar para a carne. A obra da lei vai te empurrar para a carne. Agora, a obra do Espírito, que foi conquistada na cruz por nosso Salvador Jesus Cristo, olha a diferença. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É que eu falei do domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aquelas leis, essas leis antigas, não tem domínio nenhum sobre, não tem domínio. Ela tem domínio sobre a pessoa que segue ela, que são todos esses pecados que eu falei, domina. Mas ela não tem domínio para o amor, para a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, olha, amor, ame seu próximo, alegria, alegrai-vos sempre no Senhor. Tenha paz, acalme esse coração, aquieta esse coração, tenha paz, sinta a paz do Espírito. Longanimidade, seja tardio, tenha calma, seja tardio em ficar falando, seja longânimo, né? Tenha aquela paciência. Benignidade, seja bom, seja bom. E bondade é a mesma coisa. Fidelidade, seja fiel em todos os aspectos. É fiel em todos os aspectos mesmo. Se você for um amigo, seja um amigo fiel. Se é fiel a Cristo, seja fiel. Seja fiel à esposa, seja fiel ao seu patrão, seja fiel nos seus negócios, seja fiel nos seus comércios, seja fiel, não seja uma pessoa fraudulenta, seja fiel. Mansidão, seja calmo. Seja manso, tenha um espírito manso, um espírito gostoso, leve de se conversar, aquela pessoa agradável, mansa. É tão bom conversar com gente assim, né? Mansa, calma. Domínio próprio.
Domínio próprio, esse negócio de que estourei, explodi, falei o que queria, o que eu não queria, explodi. Eu já falei isso na minha igreja uma vez. Estourei, explodi, falei o que queria, estava engasgada aqui, falei mesmo, tudo que não queria, que eu queria, falei. Estourei. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Um estouro causa um estrago muito grande. Então, se você já estourou, se você tem essa mania de estourar, depois que você estourar, volta lá e vai ver o estrago que você fez. Porque uma bombinha faz um estrago grande. Então, para que esse negócio estourei e falei o que não queria e não sei o quê. E a pessoa às vezes acha que foi, nossa, né, fiz tudo o que queria mesmo e se acha até que saiu certinho na história. Volta lá e veja, vai lá e volta. Veja o estrago que você fez com o seu estourozinho. Tenha domínio disso. Domínio próprio é algo do Espírito Santo. A gente tem que ter domínio disso. A gente não vai ficar estourando para todo quanto é canto, né? Vamos ter calma, vamos ter paciência, né? É o nosso próximo, é o nosso irmão. E a palavra fala que a gente tem que amar o nosso irmão. Se você cumprir a lei, ame o próximo. Você vê, são 10 mandamentos, né? Se você cumpriu um, tá ótimo. Ame ao próximo como a si mesmo. Porque Paulo fala que se você não amar o próximo como a si mesmo, vai cair nisso aqui, ó. Porém, vos mordeis e devoreis uns aos outros. Vede que não sejais mutuamente destruídos. Se você não seguir isso, você vai morder, você vai acabar, você vai ter inveja, você vai acabar um com os outros. E cuidado para você não ser destruído. É o que Paulo está falando assim. E eu encerro a palavra dessa forma aqui, ó. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, o que nós fazemos? Nós crucificamos nossa carne com nossas paixões e concupiscências. Então, o pecado para nós não somos... né? Eu sou evangélica, eu não vou errar nunca. Isso é uma mentira. Porque Deus, a gente não é perfeito. A perfeição, na verdade, não existe. A gente projeta, às vezes, uma perfeição no filho, uma perfeição num casamento, uma perfeição nas pessoas, que ela não existe. Porque a gente vai ter falha. Nós vamos ter falhas, nós vamos pecar. O cristão não está imune ao pecado, porque uma vez que nós estamos no mundo, nós temos a nossa natureza. E a nossa natureza é uma natureza decaída que veio lá de Adão e Eva, né? É tanto quando eu falei aqui que os primeiros pecados, que quando a gente vê de falar de pecado que a Bíblia fala, os primeiros são dos prazeres sexuais, né? E eu acredito que muito disso aconteceu lá mesmo na queda do pecado com Adão e Eva, né? Quando eles pecaram, né? Deus cobriu, né? Os corpos dele, porque eles se viram nus e tiveram vergonha um do outro, né? Então você vê que a questão da carne, a questão da homossexualidade, da sexualidade na gente, ela é muito forte, a gente cai muito nisso aí. É uma das coisas que as pessoas mais caem é na questão da sexualidade. E depois vem o restante todo, né? Mas nós não vamos ser perfeitinhos, aquela coisa assim, eu sou perfeito, Não, isso aí já é até pecado. Porque quando a gente projeta um filho, um casamento, a gente até projeta que seja perfeito dentro do que a gente acredita que é perfeito, né? E mesmo assim, a gente vê que não é. A gente vê que a gente peca. Mesmo a gente tentando não pecar, a gente peca. Na verdade, o crente, ele faz o bem de uma certa forma, com uma certa dificuldade, né? Mas ele faz o bem com uma certa dificuldade, mas quando ele faz o mal, machuca ele. A gente sente mal quando a gente faz algo que atrapalha, que machuca, aquilo fica na cabeça da gente. Então a gente tem que entender o seguinte, que o pecado, ele vai acontecer, nós não estamos imunes nem blindados do pecado, às vezes a gente acaba pecando, mas isso não pode ser uma constante na vida da gente, aquela coisa, eu peco hoje, peço desculpa à noite, peco amanhã, peço desculpa à noite, ou na volta do dia, na volta da tarde, ou até em seguida. Ele não deve ser uma constante, ele deve ser assim um erro de percurso, vamos dizer assim, e deve doer muito na gente. A gente tem que ver na hora, pequei, nossa, o que eu fui fazer? Senhor, me desculpa, na hora, nem esperar a noite, porque a noite não chega pra gente. Então, na hora, a gente tem que já chegar e já pedir
desculpa, perdão, Senhor, o Senhor morreu na cruz para eu não passar por isso, para eu não fazer isso, o Senhor me perdoa, mas um perdão genuíno. E a gente pedir perdão, porque o pecado não pode ser uma constante na vida de um crente. A gente não pode ser aquele crente, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Cai. Isso não é natural da gente. Porque a gente tem que ter uma fé em Jesus Cristo, e Jesus Cristo morreu para a gente ser livre do pecado, para a gente vencer o pecado. Jesus venceu o pecado na cruz, e a gente tem que mortificar o pecado na vida da gente. A nossa guerra é essa. A nossa guerra é essa, é contra a carne, porque a carne vai jogar a gente para o pecado. E a gente tem que andar onde? No Espírito, na mansidão, na bondade, no querer bem ao próximo, na longanimidade, no amor ao próximo, amor ao nosso inimigo que seja, amor ao nosso amigo, ao nosso familiar. A gente tem que amar a obra, a gente tem que amar o nosso próximo. É isso que Paulo fala. E contra essas coisas, a lei não prevalece, porque nada que está na lei vai contra isso aqui. Entende aí? Nada que está na lei, se você reportar a lei, nada da lei vai contra isso aqui. Por isso que Paulo fala, o fruto do Espírito é mansidão. Contra essas coisas não há lei. A lei não vai contra isso. Mas a lei, fora disso, vai te jogar para a carne. Então, irmãos, fiquem atentos aí. Ficam atentos aí para a gente andar em espírito. É fácil? Não. Não é fácil. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia logo de cara não é fácil. A boa notícia é possível. É possível. É possível. Entre numa vida de oração, numa vida de santificação. Abstenha-se do mal, de tudo que é poluído, tudo que, porque você pode isso, porque é o domínio próprio. Você pode evitar a pornografia, você pode evitar o adultério, você pode evitar a bebedice, você pode evitar, isso faz parte do seu domínio. Você tem que ter o seu domínio próprio, você não vai sair estourando, tacando pânico em tudo, né? Aquela coisa vendendo azeite para todo mundo, né? A gente tem que ter domínio próprio. Então, é difícil? É possível? Também é possível, desde que você se coloque na retidão e queira ter uma vida em Cristo Jesus, uma vida de santificação, que vocês vão ver que vocês vão ter uma vida muito mais agradável, muito mais tranquila, as pessoas vão se aproximar de você, você vai ser um bom exemplo de Cristo, um bom exemplo no seu ministério, vai ser uma bênção na sua vida, você vai ser uma bênção na vida das pessoas que se aproximarem de você, porque você vai ser uma pessoa querida, porque você vai emanar as coisas de Cristo. E emanar Cristo é o que o crente tem que fazer aqui na terra. Exemplo de Cristo aqui na terra é a melhor coisa que nós podemos dar para o nosso próximo, para o nosso inimigo, para quem nos persegue e para quem é nosso amigo, para quem nós amamos. Dá exemplo de Cristo. Amém, meus amados? Que essa palavra possa entrar no coração de vocês. Meditem nela dia e noite e Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês.